Hoje vamos apresentar sobre empresário individual, EIRELI, e também a parte do Empresa Fácil na constituição, alteração e extinção dessas empresas. Alguns recados que se fazem necessários. Hoje, como da última aula, nós vamos deixar as respostas, serão enviadas no WhatsApp. Por gentileza, já envie com os seus e-mails, para que possamos responder mais tarde. Em razão da quantidade de matéria que vamos ter hoje, vai ser uma aula, não é complicada, mas é trabalhosa. Então, nós temos pouco tempo para expor todos os assuntos. Estamos novamente aqui com nossos colegas do Vogais da Junta Comercial, Mauro Moreschi, representando o CRC, a Dolores Biasi Locatelli, representando a FEComércio, e o Gilson Stresch, representando a FACIAP. Já foi dito em razão do tempo, né, que nossas perguntas pelo WhatsApp deverão ser encaminhadas com e-mail para que possamos respondê-las. Sem mais delongas, então, em razão do nosso tempo curto, passo a palavra ao nosso vogal Mauro Moreschi. Bem, hoje, como nós vamos falar inicialmente da empresa EIRELI, nós também dividimos em 3 atos e 3 etapas, que é o ato constitutivo, a alteração do ato constitutivo e extinção. Documentação que é exigida na apresentação é o requerimento devidamente assinado, o ato constitutivo assinado pelo seu titular ou o seu procurador, a declaração de desimpedimento constando em cláusula própria ou em documento apartado, a procuração quando o titular estiver representado por terceiros, cópia autenticada dos documentos de identificação do titular ou do administrador, aprovação prévia do órgão governamental quando for o caso. Neste item é verificar a Instrução Normativa número 14 de 2013, a ficha de cadastro nacional, quando o titular da empresa for pessoa natural e residente e domiciliado no exterior, cópia do documento de identidade e a procuração estabelecendo representante no país. Mauro, só gostaria de fazer uma observação nessa questão da procuração, e como nas aulas limitada que nós já tivemos, a procuração de estrangeiros sempre deve conter poderes para receber citações em processos judiciais iniciais. Além disso, reforçar que todas as procurações deverão conter os poderes específicos, os quais o outorgado, que é aquele que recebe a procuração, pode exercer perante a junta comercial. Então, esta procuração deverá ser traduzida por um tradutor devidamente registrado na junta comercial. O estrangeiro domiciliado no exterior, de passagem no Brasil, poderá afirmar a procuração por instrumento particular ou público, e emissão do CPF, conforme instrução normativa da Receita Federal, e o menor de 18 e maior de 16 anos emancipado, a prova de emancipação, os comprovantes de pagamento, original do documento da consulta de viabilidade, o DBE, que é o documento básico de entrada, que é para a Receita Federal. Aqui são as instruções normativas que dão base na documentação. Quanto a procurações, essas procurações do titular lavrada por instrumento particular deverá ser apresentada com firma reconhecida. Quando o representante da pessoa natural residente domiciliada no exterior, o titular da empresa, quando for natural, residente e domiciliado no exterior, deverá constituir procurador residente no país, conforme o Dr. Paulo falou, com poderes específicos para receber citação. O estrangeiro domiciliado no exterior em passagem no Brasil, já foi comentado. A procuração específica, o Dr. Paulo já comentou que deve ser com poderes amplos, principalmente com por citação. Os documentos oriundos do exterior, procuração, deve ser apresentado com assinaturas reconhecidas por notário, salvo se a formalidade já tiver sido cumprida no consulado brasileiro.
Além da referida formalidade, deverão ser apresentadas as traduções de tais documentos para o português, conforme já foi dito, por tradutor matriculado em qualquer junta comercial, quando estiver em idioma estrangeiro. Dando sequência, então, nós vamos para o item 1.2.4, o elemento do ato constitutivo, que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: o título, o ato constitutivo, né? O preâmbulo, o corpo do contrato, as cláusulas obrigatórias e o fecho do instrumento. O ato constitutivo ainda não poderá conter rasuras, emendas, entre linhas. Nos instrumentos particulares, não deverá ser utilizado as folhas do verso, cujo texto será grafado na cor preta, e não deverá ser utilizado papel reciclado, devido a facilitar a digitalização e a clareza do documento a ser arquivado. Do preâmbulo deverão constar a qualificação do titular e, se for o caso, de seu procurador. Titular, pessoa natural brasileira ou estrangeiro, domiciliado no país ou no exterior. O nome civil por extenso, nacionalidade, estado civil, data de nascimento, se solteiro, profissão, documentos de identificação, número e órgão expedidor da unidade da federação, CPF e endereço completo do titular. Ainda o tipo jurídico da empresa individual de responsabilidade limitada. Dona Dolores, gostaria de fazer um comentário aqui também, que é o seguinte: para os nossos amigos que estão nos acompanhando através do PowerPoint, vocês irão notar alguns textos em vermelho nesta apresentação. É que, como nós vamos falar sobre empresário individual hoje também, o que está em vermelho em Eireli é o que diferencia basicamente a Eireli do empresário individual. Então, só para chamar a atenção, para não acharem estranho, porque não é nada mais importante ou menos importante, é o que diferencia do empresário individual, a Eireli do empresário individual. Muito bem, continuando então, o corpo do ato constitutivo deverá contemplar obrigatoriamente o nome empresarial, que poderá ser firma social ou denominação social, do qual constará obrigatoriamente a última expressão Eireli. Quanto ao capital da sociedade, deverá ser expresso em moeda corrente, equivalente a pelo menos 100 vezes o salário mínimo vigente no país, sendo desnecessária a atualização do capital social por alteração e ou decisão do titular, quando houver mudança do valor instituído pelo governo federal. Deverá conter ainda a declaração de integralização de todo o capital, o endereço, os dados da sede, tipo, nome do logrador, enfim, bem como o endereço das filiais, caso houver. Declaração precisa e detalhada do objeto da empresa e prazo de duração. Ainda a data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil. As pessoas naturais incumbidas da administração da empresa e seus poderes e atribuições. Acrescer ainda a cláusula de desimpedimento. A qualificação do administrador, caso não seja o titular da empresa, e a declaração de que o titular não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade. Eu gostaria de fazer um comentário aqui também, dona Dolores, porque isso é muito importante, porque conforme o Código Civil determina, a pessoa não pode ser proprietário ou sócio titular de duas Eirelis, ele só pode ser de uma Eireli, como também só pode ser uma vez empresário individual, ele não pode ter duas empresas nessa modalidade. Então, tomar cuidado com isso aí e exigir a declaração de que o titular não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade. Muito bem. Seguindo, então,
sendo os administradores nomeados no ato constitutivo, é obrigatória a indicação de seus poderes e atribuições. As cláusulas facultativas do ato constitutivo são os atos que dependam de aprovação prévia do titular da empresa para que possam ser adotados pelo administrador. Por exemplo, as assinaturas de contrato acima de determinado valor, alienação, ativos, enfim. A declaração de desimpedimento e outras de interesse do titular da empresa. Do fecho do contrato deverá constar localidade e data, nome do titular, assinatura. As vias do ato constitutivo podem ser de qualquer quantidade, mas somente uma via será registrada na JUSEPAR e dessa via serão emitidas certidões. Vamos passar agora para o colega Gilson, que dará sequência à matéria. Vamos falar um pouquinho agora também sobre a capacidade para ser titular de uma EIRELI. Basicamente, é quase os mesmos critérios de uma sociedade limitada, né? Então, para ser titular de uma EIRELI, a pessoa pode ser qualquer pessoa natural, desde que não haja impedimento legal. Tem que ser maior de 18 anos, brasileiro ou estrangeiro. E se for menor, ele tem que ser emancipado, né? E, logicamente, o menor púbere, que seria o maior de 16 e menor de 18, ele não só tem que ser emancipado, mas tem que estar averbada essa emancipação no registro civil. E essa emancipação deve acompanhar o registro da empresa EIRELI. É só um detalhe, Gilson. Tá lá na próxima página. Aqui, né? Que mesmo o menor impúbere na EIRELI, que é o de 0 a 16, não pode ser titular de EIRELI de maneira alguma. Nesse caso aqui, já fica claro, né, nesse próximo slide, não pode ser titular EIRELI, o menor impúbere, púbere não emancipado, também a pessoa jurídica, ela não pode ser titular de uma pessoa, de uma EIRELI, bem como uma pessoa natural impedida por norma constitucional ou por lei especial. Também fala aqui dos estrangeiros naturalizados há menos de 10 anos, exceto aqueles estrangeiros que fazem parte do Mercosul, né? Esses sim, se já obtiveram a residência temporária no Brasil por 2 anos, esses podem ser titulares da EIRELI. Quais são os impedimentos agora para ser administrador de uma EIRELI? Então, a pessoa condenada à pena que vede, mesmo que temporariamente a cargos públicos, a impedida por lei constitucional ou por lei especial, também o brasileiro naturalizado, ou melhor, o estrangeiro naturalizado brasileiro há menos de 10 anos, em empresa jornalística e de radiodifusão. O estrangeiro sem visto de permanente, o natural de país limítrofe, seria aqueles domiciliados na cidade contígua ao território nacional, né? Em empresa jornalística de qualquer espécie de radiodifusão sonora, sons e imagens. Como eu disse, são praticamente os mesmos critérios da sociedade limitada, né? A pessoa jurídica que seja titular de direito real sobre imóvel de fronteira também não pode ser titular, administrador, digo eu. O português no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Lei da Igualdade. A sociedade constituída apenas por pessoas físicas residentes no exterior ou por pessoas jurídicas estrangeiras. Elas necessariamente devem ser, então, administradas por um brasileiro, né, um administrador residente no Brasil. A pessoa jurídica não pode ser administrador. O cônsul, o funcionário público federal, o militar, o chefe do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, o magistrado, os membros do Ministério Público também não podem ser administradores, o falido, o leiloeiro, a pessoa absolutamente incapaz, aqueles que por deficiência mental não tiveram o necessário discernimento também não pode ser administrador, a pessoa relativamente incapaz, aqui o maior de 16 anos e menor de 18 anos, apenas o menor de 18 anos e maior de 16 anos pode assumir a administração desde que seja emancipado. Então, nesse caso, se ele for emancipado, ele pode ser administrador. Mas O que a gente pode ver aqui, Gilson, é que a maioria desses impedimentos que proíbem de ser a pessoa administrador, o proíbe também de ser titular da EIRELI. É isso aí. Esse é o sentido básico, né, do entendimento, que é exatamente os mesmos critérios da sociedade limitada. Aqui fala também sobre o ébrio,
o excepcional e também a capacidade dos índios. É necessário, então, recorrer ao Estatuto do Índio para poder verificar se ele tem capacidade para ser administrador ou não, porque depende da qualificação dele dentro do Estatuto, né? Porque são tribos, então depende da capacidade de discernimento. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a qualificação de titular. O menor de 18 anos e maior de 16 anos emancipado deve constar na qualificação dele a emancipação e o motivo dessa emancipação. Quando você começar a descrever a qualificação desse menor, informe que ele é emancipado e o motivo dessa emancipação. Deve conter também o número oficial do documento da identidade e do órgão expedidor, ou seja, ele tem que ter um RG já. Ou então, se ele apresentar um outro documento, CNH ou outro que o vala, tem que ser exatamente o mesmo documento que vai ser preenchido ali na qualificação. O titular residente do país, o brasileiro, deve ter o nome completo, profissão, estado civil, número dos documentos, o CPF, endereço completo, inclusive o CEP, né, de acordo com o CEP lá do correio. Se for um estrangeiro, no caso de identidade de estrangeiro, indicar então o número da RNE e CPF, a qualificação completa do seu representante no Brasil, e daí não precisa colocar lá ou indicar a UF a unidade de federação daquele que é o representante. Mais detalhes sobre qualificação de titular: o titular não residente no país. No caso, então, de titular não residente no país, será necessária a comprovação de informações contidas no seu documento de identidade. E, além disso, é necessário que ele tenha também o CPF. Essa instrução normativa de 2015 obriga que todo estrangeiro que participar de uma sociedade, de uma empresa brasileira, ele tem que ter o CPF. Isso é recente, de 2015 para cá. Antes não era necessário, agora passou a ser obrigatório por conta de uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal. E a representação do titular: quando o titular for representado, a condição do representante e a sua qualificação deverão ser indicadas em seguida a qualificação do titular. Então, no preâmbulo, você descreve o sócio e, na sequência, representado por, e qualifica ali o representante, da mesma forma como você qualificou o titular. Com respeito ao nome empresarial, agora vamos dar sequência, nós vamos passar pelo Dr. Paulo explanar sobre esse assunto. Bem, pessoal, a respeito do nome empresarial, as regras estão constantes sempre na instrução normativa do número 15 do DREI e no Código Civil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos encaminhar, mas também pode consultar essas duas referências, que eu tenho certeza que vocês conseguirão o esclarecimento necessário. Mas, em poucas palavras, sobre o nome empresarial. O nome empresarial obedecerá ao princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos ou complementares exigidos ou não proibidos por lei. O nome empresarial pode ser de dois tipos. Prestem bem atenção nisso. O nome empresarial pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é a denominação social, que tem uma regra própria, e o outro tipo é a firma ou razão social. Exemplo: denominação social: Delta Comércio de Tecidos Eireli. Firma ou razão social: Roberto Alves da Silva Eireli. A denominação, você pode fazer uma composição de letras, criar uma sigla e mais a atividade que você vai exercer. E a firma é o nome da pessoa que vai ser titular da Eireli. A firma também possui regras específicas para que você possa montar um nome usando a firma do titular da Eireli. A adição pode ocorrer também, a adição ao nome empresarial da expressão ME, para ocorrer, né, a adição da expressão ME ou microempresa, microempresa e EPP, empresa de pequeno porte, não pode ser efetuado no ato constitutivo. Isso porque você, quando cria a empresa, você não tem o porte. Deverá ser acompanhada uma declaração do titular dizendo que o faturamento da empresa está enquadrado ou deverá se enquadrar dentro do limite exigido por lei para a microempresa ou para a empresa de pequeno porte. Após essa primeira definição, depois ele sempre usará o nome dele, da empresa, acrescido da expressão ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Então agora nós vamos entrar um pouco em capital social. A unidade do capital social pode ser feito por apenas um titular. O capital da Eireli não precisa ser por ser detido
por ser detido por apenas um titular, o capital não precisa ser dividido em cotas. O valor mínimo do capital da Eireli são 100 salários mínimos vigentes no país. Preste bem atenção, o mínimo é 100, mas toda vez que você tiver que integralizar ou tiver um capital social acima de 100, também deverá estar integralizado totalmente. Ele não pode ser integralizado futuramente. Por exemplo, vou constituir o capital com 100 mil reais agora e 100 mil daqui a um ano. Não pode. Tem que ser ou 200 mil agora ou 100 mil agora. Aí daqui a um ano, quando chegar o prazo que você recolheu mais dinheiro, aí você aumenta o capital para 100 mil. Sobre a integralização, o capital da Eireli, como na limitada, também pode ser utilizado através de bens móveis e imóveis. E aqui está o reforço de que sempre deve estar inteiramente integralizado. A integralização com bens. Poderão ser utilizados, como eu já disse, a integralização do capital com quaisquer bens, desde que suscetível de avaliação em dinheiro, bem imóvel com anuência do... Mas antes aqui tem que fazer um destaque, que muita gente usa bens dos outros para integralizar o capital, e isso não é possível. Então eu até acrescentaria aqui, desde que suscetível de avaliação em dinheiro e que a pessoa que está integralizando esse bem seja o titular da Eireli. Porque eu não posso botar um apartamento da minha mãe, embora eu gostasse disso, eu gostaria disso, mas eu não posso usar um bem dela para integralizar o capital de uma empresa minha. A não ser que ela primeiro transfira para mim esse bem e depois eu posso integralizar na empresa. Toda vez que houver um bem imóvel, independente a não ser no caso de separação total de bens, mas sempre deverá ter a anuência do cônjuge ou coproprietários. O coproprietários aqui é aquele que detém uma cota à parte do imóvel. Se você é dono com mais 3 de um terreno, esses outros 3 também deverão anuir para que esse bem possa ser integralizado na empresa. Você pode também utilizar, numa transformação de empresário individual para a Eireli, o acervo desse empresário individual, implicando, evidentemente, que a hora que você usa esse acervo, vai cancelar a inscrição do empresário na categoria de empresário individual. Contribuição com prestação de serviço. Como na limitada e nas outras modalidades, é vedada a contribuição ao capital que consiste em prestação de serviço. Então eu vou integralizar os meus 50 mil com a prestação de serviço durante 2 anos sem cobrar nada da empresa. Isso é proibido, não tem como colocar. A Eireli com atividade seguida de participação restritiva a estrangeiro ou de radiodifusão. Infelizmente, essa parte não tem muito o que explicar, tem que ser lida porque é o que está na lei e é muito claro com relação a isso. Então, eu vou até passar, que depois vocês fazem uma leitura rápida disso aqui, mas são especialmente empresas jornalísticas de radiodifusão e de imagem, tem algumas restrições para estrangeiros, as quais deverão ser obedecidas. Deverá ser indicado também no ato constitutivo da Eireli o endereço completo da sede, tipo nome, logrador, o número, o bairro, município, unidade e CEP, como disse o Gilson, porque esses dados eles vão ser confrontados com os dados constantes na Receita Federal e na base de dados da junta, se já houver. Como nós estamos falando de Constituição, ele vai só fazer um encontro de informações sobre a pessoa e sobre o endereço da pessoa na base dos Correios e da Receita Federal. Havendo filiais, para cada uma delas também deverá ser indicado o respectivo endereço completo. Um destaque aqui que na Constituição da Eireli, como da limitada, na Constituição não se abre junto filiais, por uma impossibilidade que você, para criar filial, você tem que já ter o NIR da empresa sede e o CNPJ. Como ainda não tem como fazer a inscrição das filiais na Constituição da empresa. Do objeto. O objeto não poderá ser ilícito, como, vou explorar o jogo. Não poderá ser impossível vender uma viagem à Lua, por enquanto.
Indeterminado, eu vou vender um imóvel lá em Jacarezinho, terra querida, mas sem especificar onde é que é o local certo ou determinável, né? Ou contrário aos bons costumes, à ordem pública ou à moral, né? Isso aqui a gente nem precisa entrar em minúcias nesse ato aqui. O ato constitutivo deverá indicar também com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade, sendo vedada a inserção de termos estrangeiros, exceto quando não houver termo correspondente em português ou já incorporado ao vernáculo nacional. Isso também acho que não requer maior esclarecimento. Entende-se por precisão e clareza a indicação de gêneros e correspondentes espécies de atividades. Aqui temos alguns exemplos, como gênero, representação comercial, espécie, de máquinas agrícolas, de roupas, de veículos automotores. Gênero, comércio de veículos automotores, de tratores, de bebidas, assim por diante. Outra observação que é muito importante é não confundir o objeto social com o KNAI. O objeto social você tem que descrever, como já foi dito, com clareza e precisão as atividades da empresa. E lá no objeto social não pode haver termo genérico. Contudo, quando você vai preencher o KNAI, que é a atividade econômica, este KNAI já vem com a grafia finalizada pelo CONCLA, né? Isso. E não tem possibilidade de ser alterado. Então, cuidado, porque tem muita gente que usa o KNAI, o número do KNAI e as expressões do KNAI para compor o objeto social. E isso poderá trazer problemas, pois os KNAIs podem ter expressões genéricas e o objeto da sociedade não pode. Então, poderá ser feita uma exigência para você não arrumar o KNAI, que não dá para mudar, mas arrumar o objeto social. É vedado o arquivamento na junta comercial de empresa cujo objeto inclui atividade de advocacia, inclusive cobrança judicial, e atividades elencadas no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística. Nesses casos, o registro deverá ser feito no cartório de registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Detalhe aqui que esses dias nós tivemos uma decisão na junta comercial de um recurso que a administração judicial pode ser feita por empresa limitada, mas são aquelas empresas especialidades em administrar a massa falida. Essas empresas, esse termo administração judicial vai ser liberado pela junta conforme recurso que foi decidido por unanimidade. De qualquer outra maneira, a expressão advocacia, cobrança judicial, aí vai ser impedido por lei. A prestação de serviço médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, etc., embora exercida profissionalmente como atividade econômica, são atividades sujeitas ao regime de sociedade simples e não empresária, conforme determina o parágrafo 1 do artigo 966 do Código Civil. Isso porque são consideradas atividades científicas, como também ateliê de pintura, também não dá para ser registrado na junta comercial. Para ser registrado na junta comercial, eles têm que caracterizar uma atividade empresária, não só a atividade de desenvolvimento intelectual própria da função como médico, dentista, mas outras atividades correlatas exercidas no mesmo ambiente de serviço. Então, o empresário tem que apresentar serviços além daqueles da prestação de serviço médico, dentista, fisioterapeuta, etc. O exercício profissional do médico, dentista, só complementando o que foi dito anteriormente, o exercício profissional do médico, dentista, fisioterapeuta e psicólogo, como consultório ou ambulatorial, não caracteriza a empresa, só poderá ser registrado na junta a atividade de hospital ou clínica. Então, se o médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo quiserem registrar na junta, eles vão ter que acrescer ao nome e à atividade econômica a expressão clínica, clínica médica, clínica odontológica e assim por diante. Agora nós vamos... Ah, não, aqui continua eu ainda, né? Isso. Da responsabilidade do titular, que eu tinha feito a anotação errada.
Poderá constar do ato constitutivo, a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. Justamente aqui é a grande diferença entre a Eireli e empresário individual. Porque na Eireli, o titular vai responder com seus bens pessoais até o limite do valor do capital social. Então, se ele integraliza 100 salários mínimos, em razão disso, há esse limite mínimo de integralização de 100 salários mínimos. Então, se ele abre uma empresa com 88 mil reais de capital social, os bens particulares dele responderão, a princípio, somente até o valor de 88 mil reais. O que diferencia do empresário individual, que o empresário individual, o patrimônio dele responde ilimitadamente. Então, se o capital é de 100 e ele tem uma dívida de 200 mil, o patrimônio pessoal dele será utilizado para suprir essa dívida, para quitar essa dívida de 200 mil. Enquanto na Eireli, somente se houver a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, através de seja confirmado má administração, lesão, fraude, lavagem de dinheiro, exatamente. Aí o patrimônio do titular poderá, além do capital social, poderá ser convocado para suprir as dívidas. Deverá ser indicada a data do término do prazo da Eireli, quando o mesmo for determinado ou declarado como um prazo indeterminado. Isso é igual na limitada, como empresa de término de prazo determinado, você pode criar as sociedades de propósitos específicos, né? Ou também empresas para funcionar em determinado tempo, como foi criada uma das empresas para gerenciar o Comitê Olímpico durante as Olimpíadas. Então ela tem validade de 3 meses. Para funcionar 1 mês e meio antes, durante a Olimpíada, e 1 mês e meio depois. A declaração da inexistência de impedimento para o exercício da administração da empresa. Deverá constar do ato constitutivo, em cláusula própria, a declaração sob as penas da lei de que o administrador não está impedido por lei especial, que são aqueles casos que o Gilson já explanou, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração. Aqui cabe o comentário de que na Eireli você pode ter um administrador que não seja o titular da empresa. No empresário individual, não dá. Essas figuras se confundem, do titular com o administrador da empresa. Para falar sobre a administração, vamos passar agora para o nosso amigo Mauro Moreschi. Vamos entrar agora na parte da administração, onde a administração da Eireli será exercida por uma ou mais pessoas designadas no ato constitutivo, que é o caso que o Dr. Paulo acabou de comentar, que pode ser sócio, pode ser o titular ou pode ser um não sócio. Não há obrigatoriedade de previsão de prazo do mandato de administrador, que não estando previsto, entender-se-á de ser prazo indeterminado. Não é exigível a apresentação do termo de posse de administrador nomeado quando do arquivamento do ato e da sua nomeação. Administrador não titular. A Eireli pode ser administrada pelo titular ou não titular, conforme já foi dito. O administrador não titular considerar-se-á investido no cargo mediante a posição da sua assinatura no ato constitutivo em que foi nomeado, devendo, inclusive, ter a declaração de inexistência de impedimento para o exercício da administração. Se não constar do ato constitutivo, deve ser apresentado em ato separado. O administrador, pessoa jurídica, não pode ser administrador à pessoa jurídica, conforme já foi dito. O administrador estrangeiro deverá ter visto permanente e não estar enquadrado em caso de impedimento para o exercício da administração. Os cidadãos dos países dos estados, parte do Mercosul, dos estados associados que obtiverem a residência temporária de 2 anos, poderão ser titular ou administrador da Eireli, observada, é óbvio, as disposições da Instrução Normativa do DREI 13/2013. A denominação atribuída ao administrador
não é cabível a designação de gerente em correspondência a administrador, em face do dispositivo do artigo 1172 do Código Civil. Fórum ou cláusula arbitral. Indicar em cláusula, isso é comum, já foi bem esclarecido na limitada, que o fórum deve ser o da matriz ou de sua filial e deve constar em cláusula específica no ato. O fórum judicial deve ser obrigatoriamente o da sede, como eu já acabei de falar, e o da filial correspondente. O foro arbitral, quando indicado, deverá ser indicado qual é o foro arbitral. A assinatura do ato constitutivo dispensa até comentários, porque isso é natural que tem que ser assinado pelo seu titular ou seu procurador. Analfabeto. Se o titular for analfabeto, pode, só que ele deverá ser assinado pelo seu procurador, nomeado através de uma procuração passada por instrumento público, contendo esses poderes específicos para assinar o ato constitutivo. Visto do advogado, o ato constitutivo deverá constar o visto do advogado, com a indicação do nome completo, número da inscrição, desde que a empresa não esteja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Caso ela seja enquadrada, ela é dispensado o visto do advogado, assim como na limitada também tem essa mesma característica. Rúbrica também são contidas em todas as folhas onde não assinadas. As empresas sujeitas ao controle de órgão de fiscalização do exercício profissional, o arquivamento do ato constitutivo de empresas sujeitas a controle de fiscalização do exercício profissional não dependerá de aprovação prévia destes órgãos. Empresas cujos atos de constituição para arquivamento dependem de aprovação prévia por órgão governamental. Esse tem uma série de atos de empresas que estão contidos na Instrução Normativa número 14 de 2013. Então, esse é um caso também de fazer uma leitura bem específica para que possa se verificar se está obrigado ou não está obrigado. Um dos casos é se for abrir uma empresa onde é de aviação, então é pela ANAC, então essa depende de uma aprovação. Número de inscrição do registro de empresa, o NIRE. O que é o NIRE? O NIRE é o número que a empresa recebe na junta comercial. Assim como a pessoa física tem o CPF, que é o número que a identifica na Receita Federal, a pessoa jurídica tem o número do CNPJ na Receita Federal, onde também identifica ela pelo seu número. Na junta comercial nós temos o NIRE, que no caso de Eireli, ela começa os 3 primeiros números com 416. Assim nós temos a limitada, outro número, inicial, a individual, enfim, cada uma tem o seu número de identificação. E o NIRE é número de inscrição no registro empresarial. Que eu vou a pergunta o que era o NIRE, então está aí esclarecido. Bem lembrado. Teve uma pergunta na primeira etapa, que era da limitada, o que era o NIRE e para que servia. Então agora acho que ficou bem claro qual é a função do NIRE. Dando sequência, a empresa SPE, que é uma sociedade de propósito específico. O doutor Paulo é um especialista em SPE. Então vamos passar para que ele faça os comentários. Bom, agradecendo o elogio do Mauro, mas é muita bondade dele. Vamos falar então sobre a Sociedade de Propósito Específico, o SPE. A SPE é uma sociedade jurídica regulamentada pelo Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, criada com o propósito de trabalho específico. Isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado para não confundir com a atuação em um ramo de atividade específica, um ramo de atividade comercial específica, que poderá compreender, inclusive, compra e venda de bens e serviços para o mercado nacional e internacional, sendo extinta e renovada ao final da empreitada na intenção de isolar os riscos. Então, uma empresa de propósito específico, ela vai ter uma finalidade específica, como, por exemplo,
construir um condomínio de edifícios no imóvel que está escrito na matrícula número 23.700 da 2ª circunscrição de Curitiba. Isso é um propósito específico. Então você vai ter início, vai construir os prédios em cima o condomínio em cima dessa matrícula e vai vender os imóveis. E essa empresa acaba com a venda do último imóvel. Então, o prazo de encerramento dela, embora você não consiga especificar exatamente o dia que vai encerrar, mas você vai botar que o prazo será por tempo indeterminado, mas com o termo que vai ser a venda do último imóvel deste condomínio. Então, vendeu o último imóvel, fez as escrituras necessárias, fez a contabilidade, zerou a empresa, né, na parte contábil, que o objetivo é dar lucro, o que você faz? Vendeu aquele imóvel, você encerra. Ele não pode construir outro, não pode fazer outro condomínio. Para fazer outro condomínio, ele vai abrir outra sociedade de propósito específico. Então, não é para confundir com uma empresa que é criada para edificar condomínios em qualquer lugar. Então, aí já é um ramo específico de atividade. E não o propósito específico, que é construir um condomínio em cima daquele terreno. Outros exemplos de sociedade de propósito específico. Vou construir uma estrada que tem uma concessão de 20 anos. Pode? Pode, porque o prazo de exploração será de 20 anos e você está constituindo a empresa para isso. Outra possibilidade, construção e exploração de um terminal de containers. No Porto de Paranaguá, pode. Né? Então, ficar bem claro que o propósito específico ele tem começo, meio e fim. Não é uma atividade específica, não confundir isso aí. Só para uma... Eu me lembrei agora que na junta comercial, agora essa semana, hoje é terça, ontem, eu vi que estava uma empresa que foi dada entrada na junta, uma SPE, com um ramo de atividade de participação no capital de outras empresas. Não é possível. Não é possível, porque ela não tem um prazo determinado final. Então, me lembrei desse caso que foi ontem, até que entrou esse processo na junta comercial, e óbvio que caiu em exigência, né? Vocês devem estar se perguntando por que fazer então uma SPE, uma atividade. É porque tem algumas vantagens tributárias e eu não sei se na parte contábil tem alguma vantagem, mas na parte tributária eu sei que tem. Inclusive na parte de direito trabalhista. O benefício, né? Então, o benefício é fiscal mesmo. Fiscal, né? Então, por isso que eles fazem a SPE. E também você diminui os riscos para aqueles que vão contratar com essa empresa, porque é uma empresa que tem que encerrar. Isso começou a aparecer muito depois que houve uma série de problemas com algumas empreiteiras que iam construir prédios. Eu não queria falar o nome da empresa, mas eles vão construir prédios e o financiamento entra sempre no caixa direto da empresa. A SPE, você abre uma firma para cada empreendimento que você vai fazer. Continuação da SPE, é vedada a transformação de qualquer tipo jurídico em SPE ou vice-versa. A SPE é obrigada a se enquadrar em uma das formas da sociedade. Só lembrando que a SPE não é um tipo jurídico. Então, ela sempre vai ser ou uma limitada, ou uma SA, ou uma Eireli. Isso é tipo jurídico. A SPE é uma forma que se dá dentro desses tipos jurídicos. Por isso até que o nome sempre deve ser acrescido. Residencial Palácios Limitada SPE. Então, o SPE é sempre no final, ou SPE Limitada, aliás. Ele sempre vem um nome imediatamente antes do tipo jurídico. Como SPE Eireli, SPE Limitada, SPE SA. Isso também já foi comentado aqui, como vamos passar essa tela aqui. Do objeto social da SPE, como a própria nomenclatura já indica, o objeto social de uma SPE deve ser necessariamente específico e determinado, como já foi falado, e não será aceita a participação em outras sociedades. Existe uma exceção a essa regra, que é inclusive da participação de ME, que é quando elas formam um consórcio para adquirir bens comuns às suas atividades comerciais.
Somente nesses casos poderá haver uma participação da sociedade em outras sociedades e, inclusive, a microempresa participando de outras sociedades sem perder a condição de microempresa. A SPE não se destina a desenvolver uma vida social própria, mas sim um projeto ou uma simples etapa de um projeto, como já foi dito aqui anteriormente. O prazo de duração da SPE nós também já falamos, e agora vamos passar para a parte, encerramos a parte de constituição de EIRELI, e agora já vamos passar a parte de alteração do ato constitutivo da EIRELI, cuja palavra eu passo para a dona Dolores. Então, já fizemos a constituição da EIRELI, agora nós vamos para a alteração do ato constitutivo da EIRELI, cujos documentos são requerimento, que, como todos os demais, deverá conter assinatura, né? A alteração do ato constitutivo, a procuração, sempre com poderes específicos, e se o otorgante for analfabeto, como já foi falado anteriormente, essa procuração deverá ser passada por instrumento público. A aprovação prévia do órgão governamental, quando for o caso, a ficha cadastral e o comprovante de pagamento. Quando houver nomeação de administrador, a cópia autenticada do documento de identificação do mesmo, a declaração de desimpedimento, que deve estar expressa em cláusula ou em documento apartado. A viabilidade, aprovada pelo Sistema Fácil, e apresentar a DBE, o documento básico de entrada. Quando houver redução de capital, considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, deverá acompanhar a folha do Diário Oficial da União, o Estado, conforme o local da sede, de jornal de grande circulação, contendo a publicação da deliberação da redução. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, dona Dolores, Pois não, que é o doutor seguinte. Paulo. Só vai haver a necessidade de publicação da ata da redução de capital social quando for de acordo com o artigo 1082, inciso 2, que é quando o objeto social é excessivo, o valor do capital está muito além do valor da empresa, né? Ou do objeto social. Então, para haver esta redução, haverá necessidade de uma deliberação dos sócios, através de reunião de sócios ou assembleia, conforme for o caso, e esta ata publicada. E ela só poderá ser arquivada e a alteração consequente dela após 90 dias de publicação, que é o tempo que a lei entende necessário para que os credores ou pessoas que se sintam prejudicadas com essa redução possam tentar impugnar esta redução. Muito bem, continuando então. Quando houver a transferência de titularidade para a pessoa natural brasileira ou estrangeira, residente e domiciliada no exterior, deverá ser apresentada a cópia do seu documento, a procuração estabelecendo o representante no país com poderes para receber citação, que isso também já foi falado aqui, a tradução do instrumento da procuração por tradutor matriculado em qualquer junta comercial e também emitir o CPF, o requerimento assinado por administrador sócio e quanto ao requerimento, vide as instruções normativa no DREI, número 3, 2013, e os documentos que constam nessa aba. Se for pessoa jurídica estrangeira, é exigida a identidade com a prova do visto permanente dentro do período de validade do documento fornecido pelo Departamento de Polícia Federal com a indicação do número do registro. Caso a cópia seja autenticada em cartório, a autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, né, da junta.
também quanto à autorização do órgão governamental, via a instrução normativa número 14 de 2013, que também já foi mencionada. A consulta de viabilidade, pesquisa de nome ou endereço deverá ser feita no portal de serviços da Junta Comercial e o endereço também será consultado se, no caso dos municípios estarem, daqueles municípios que são integrados ao REDESIM. Isso quando houver a mudança de nome, né? Ou a Na inscrição alteração. de filial na alteração. Quando tiver alteração de nome ou quando vier uma empresa... Bom, mas aí já é... Quando ele vem abrir a filial aqui também tem que ser feita a viabilidade de nome, né? Também, Vem de outro estado da mesma pra cá. forma. Uhum. A forma da alteração do ato constitutivo deverá conter a deliberação do titular, que vai alterar esse ato constitutivo, e ela poderá ser lavrada por instrumento público ou particular, independente da forma ou que houver sido revestido o ato de constituição da EIRELI. Os elementos da alteração do ato constitutivo deverá conter cabeçalho, indicando o nome empresarial, o número de sequência da alteração, CNPJ, NIRE, o preâmbulo, o corpo da alteração, com a nova redação das cláusulas alteradas, expressando as modificações introduzidas, a redação das cláusulas incluídas e a indicação das cláusulas suprimidas, data e assinatura. Deverá constar do preâmbulo da alteração do ato constitutivo o nome e a qualificação completa do titular, qualificação da empresa, a resolução de promover a alteração do ato constitutivo. No caso de representação do titular, deverá ser indicada a condição e qualificação do procurador e, em seguida, a qualificação do titular no preâmbulo, nas cláusulas e no fecho, conforme o caso. Dona Dolores, eu gostaria de fazer um comentário, Pois que não, aqui, doutor. embora pareça que o comentário seja tolo, mas não é, porque é o seguinte, na junta a gente vê muito aparecer ato constitutivo ou contrato social de construção em que a pessoa não põe o cabeçalho. É diferente, cabeçalho é uma coisa e preâmbulo é outra coisa. Cabeçalho é você vai dizer o nome, o ato que você está fazendo, construção de uma empresa de responsabilidade individual, de responsabilidade limitada EIRELI, ato constitutivo, né? E aí o preâmbulo vem Paulo Aguiar Palácios, no uso qualificar lá, maior, casado, advogado, põe todos os Nascido, dados, data nascido tal. e resolve constituir uma EIRELI com nome tal. Então, existe a diferença entre preâmbulo e cabeçalho. Vamos tomar cuidado com isso. E o cabeçalho tem que ser colocado em todas as vias todas as do vias. Todas as vias do documento. documento. Muito bem, feito essas considerações, vamos lá para a consolidação do ato constitutivo. Ela será opcional, com exceção dos casos de transferência da sede para outra unidade da federação ou da conversão da sociedade simples do cartório de registro de títulos de pessoas jurídicas para a junta comercial. Sugere-se que, após as cláusulas modificadas propriamente ditas, sejam transcritas sob o título Consolidação do Ato Constitutivo todas as cláusulas, inclusive as alteradas e incluídas na própria alteração, mantendo-se assim atualizado o ato constitutivo. Só lembrar que, embora a consolidação não seja obrigatória, mas ela é extremamente útil para a junta e para as empresas, porque na consolidação você reduz todas as informações de todas as alterações anteriores.
Então, facilita a vida dos contadores, dos contabilistas, dos advogados, da junta comercial e das pessoas que vão contratar com essa empresa, que em vez dela economiza, né? Em vez de tirar todas as certidões na junta, ela tira uma só que tem a consolidação. Então, peço a gentileza de todas as alterações, que vocês, se puderem vir consolidadas, é uma vantagem para todo mundo. E ela é obrigatória quando é transferência de sede. para outra unidade da federação. Quando você vai transferir a sua matriz para outro estado, ela é obrigatória a consolidação para registro na outra. Perfeitamente. Então, a consolidação, ela é o resumo histórico da empresa, né? É ali consta todos os atos e as influências e alterações que houveram desde o início do nascimento da empresa até a atualidade. Quando houver alteração de nome empresarial, observar a Instrução Normativa DREI 15/2013, que dispõe sobre a formação do nome empresarial, a proteção e outras providências. O DREI, só para fazer uma observaçãozinha assim também bem importantinha, né? É o Departamento de Registro Empresarial e Integração. Que a gente fala aqui tanto Instrução Normativa DREI, mas ninguém tem a obrigação de DNRC. saber. Antigo DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio. Muito bem. Vamos para a alteração de denominação. A denominação deve ser composta com a indicação de seu objeto social de modo específico. É obrigatória a alteração da denominação quando dela constar nome do titular que tenha sido alterado, bem como quando for suprimido do objeto a atividade constante da denominação. Exemplo, Palácios, comércio de roupa. Nós não vamos mais trabalhar com esse ramo de atividade, nós vamos para serviço de consultoria. Então, deverá ser excluído o comércio de roupa, né? A alteração de firma é obrigatória quando houver alteração do nome civil do titular ou em razão de transferência da titularidade da EIRELI, de acordo com o artigo 1165 do Código Civil. Há exceções. Quando houver a autorização do titular anterior para usar seu nome na continuidade da empresa, então não há a necessidade de alteração de firma, ou quando o nome da empresa homenagear o seu fundador e este já for de conhecimento público, já tiver um nome, vamos dizer assim, na praça, né, na sociedade. Um detalhe a mais dessa alteração da firma, só lembrando o que foi dito no começo, nós temos dois tipos de nome, denominação e o outro tipo é firma ou razão social. A firma, ela envolve o nome do titular. E não é um nome fantasia, digamos assim, ou uma expressão formada. Então, quando você está utilizando firma na EIRELI e não denominação, se alterar o titular, tem que alterar, porque vai alterar a firma da pessoa. Vou dar um exemplo. Paulo Aguiar Palácios EIRELI. E aí eu vendo esta empresa para o Gilson. Ele não pode usar mais o Paulo Aguiar Palácios porque o titular é Gilson. Então ele vai alterar o nome ou para a firma, que seria Gilson Stracha, ou vai fazer uma denominação. Quando você usa denominação, não muda o nome da empresa, a não ser que você mude o ramo de atividade. Agora, na firma, mudou o titular, tem que fazer a alteração do nome. Dá para observar essa situação bem claramente nas duas telas, ou na tela dividida que nós temos aí. A alteração de denominação e a alteração de firma. Uma muda o objeto da atividade e a outra muda o nome do empresário titular. Agora, para dar sequência, então, vamos passar para o Dr. Gilson, que fará a continuidade dessa nossa aula de hoje. Ainda falando sobre a alteração, né, de EIRELI, vamos falar um pouquinho sobre aumento de capital. Já foi explanado alguns pontos. Então, é necessário que o capital seja totalmente integralizado, inclusive nos aumentos. Quando você fizer um aumento de capital, ele tem que ser totalmente integralizado. E caso ela seja fruto de um encerramento de um empresário individual, né?
para se tornar uma Eireli, você pode trazer o acervo, já foi mencionado isso, só que você vai ter que fazer o arquivamento concomitante de encerramento do empresário individual e a constituição da Eireli, trazendo o acervo do capital social dessa firma individual. Quando o aumento for realizado em bens, poderá ser utilizado qualquer bens, no entanto, deve ser descrito que bem é esse, e se ele tiver coproprietários ou se ele for casado, desde que não seja por separação total, né, deve-se ter lá a anuência dos coproprietários e do cônjuge desse bem para que você possa integralizá-lo. Não é permitida a contribuição por serviços no aumento do capital social, ou seja, vou aumentar o capital social com base no serviço que eu vou executar durante 12 meses ao valor de R$2.000 por mês. Isso é impossível, não há possibilidade de fazer isso nem mesmo na limitada. Quer dizer, na Eireli também, né? Mas é bom a gente mencionar porque algumas pessoas acham que isso é possível. Poderá ser reduzido o capital social do Eireli? Sem problema, desde que você obedeça o limite mínimo que é de 100 salários mínimos, né? Se você diminuir para menos de 100 salários mínimos, ela deixa de ser uma Eireli, ela vai ter que ser ou fechada ou ser transformada em um outro tipo de natureza jurídica. Se ela for reduzir o capital, por perdas irreparáveis, é possível você reduzir, ou se for excessivo em relação ao objeto. Como já foi comentado, se for excessivo em relação ao objeto, terá que fazer a publicação em jornal de grande circulação, também no Diário Oficial do Estado ou da União, para respeitar lá o prazo de 90 dias para que você possa fazer a redução. Apenas um detalhe, caso essa redução for uma empresa que tem lá o enquadramento como IME-IPP, ela está dispensada da publicação do Diário Oficial. Da publicação. Da publicação. Não. Mas deverá apresentar uma deliberação contendo essa resolução. Senão não é possível você fazer a redução. É possível fazer a alteração de titularidade do Eireli? Sem problema, é possível. Deve ser formalizado isso mediante uma alteração do ato constitutivo. Isso geralmente ocorre quando existe falecimento do titular, né? Então, a sucessão da titularidade da Eireli dar-se-á por alvará judicial ou por partilha, por sentença judicial ou por escritura pública de partilha de bens. A alteração do endereço também só é possível fazer se for através de um ato de alteração contratual. A alteração do objeto também é possível, desde que você não confunda objeto social com que isso é o que dá muita... Dá muita exigência lá na junta comercial, né? Por isso que a gente até menciona várias vezes. Alteração do administrador. A administração da Eireli somente pode ser exercida por pessoa natural residente do país. A gente já viu as condições para isso, né? Quando o administrador não for o titular da empresa, ele será nomeado devidamente qualificado na alteração do ato constitutivo. O administrador não sócio considerar-se investido nessa função a partir do momento da assinatura e quando este ato é levado a registro na junta comercial. É importante ressaltar que há necessidade, quando for um administrador não sócio, mesmo assim tem que ter aquela cláusula de inexistência de impedimento para exercer a administração, né? Então pode ser documento apartado ou no próprio ato de alteração mudando a administração. A mesma coisa acontece quando dá renúncia. Quando o administrador não sócio vai renunciar à administração, só passa a ter efeitos legais a partir do momento do arquivamento desse ato, dessa alteração, dessa função na junta comercial. Prorrogação de prazo da empresa. Como já foi mencionado, algumas Eirelis são abertas com prazo determinado. Quando houver interesse dos sócios e a empresa não estiver em liquidação, você pode mudar isso, transformando isso para prazo indeterminado. Basta fazer uma alteração contratual mudando essa cláusula, né? Só lembrando que quando a empresa é de prazo determinado, tanto faz Eireli quanto limitada, a saída do titular ou a saída de sócios, só com a alteração do titular, no caso da Eireli, e saída de sócios só com a alteração, com autorização judicial. Assinatura da alteração do ato constitutivo. Bom, a alteração do ato deve ser assinada pelo seu titular ou pelo seu procurador, isso é óbvio, né? Rúbrica, há necessidade de ter rubrica em todas as vias, cuidar para você não utilizar aqueles 5 espaços, 5 centímetros no final da folha, para fazer as rubricas ali, porque se fizer ali naquele campo, aquele campo é para a chancela da junta, você vai usar ali, a gente não vai poder
aprovar o seu contrato, o seu ato constitutivo ou sua alteração, em virtude de não ser possível colocar ali a chancela da junta comercial. O visto do advogado não é obrigatório nos casos de alteração de EIRELI, e o arquivamento por decorrente de decisão judicial. Quando a justiça determina algum tipo de alteração numa EIRELI, às vezes até mudança de titularidade ou algo parecido, o que a junta vai fazer? Vai simplesmente fazer o arquivamento da certidão de inteiro teor do despacho da sentença judicial julgado, transitado e julgado pela justiça. Em ato concomitante, vai ter que se fazer depois uma alteração respeitando aquele ato. Não é automático, né? Não é automático. Perfeito. Colidência de alteração com cláusula anterior. Então, não se podem ser arquivadas alterações com cláusulas conflitantes com a da última alteração contratual. Você vai ter que fazer uma alteração em cláusula. Isso é muito comum e é bom a gente ressaltar aqui, porque antigamente muitos computadores, empresários, utilizavam o preâmbulo para alterar o endereço dos sócios, achando que atualizando o preâmbulo, automaticamente a junta atualizava a sua base de dados com respeito ao endereço dos sócios. Por isso que a gente tem muito problema hoje de cadastro na junta comercial. A gente está incentivando os contadores a fazerem a atualização de cadastro justamente por isso. Porque o preâmbulo não se altera absolutamente nada. São cláusulas que alteram a base de dados da junta comercial. Então, se você vai fazer a alteração de endereço de um sócio, faça isso em cláusula. Se você for alterar o estado civil de um sócio, faça em cláusula, porque senão não vai ser alterado. Até porque hoje, com a integração dos vários entes federativos, como Receita Federal, Receita Estadual, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, a base de dados virou única. Então, ela tem que estar toda ela igual. Sim. Então, se as alterações, em razão disso que o Gilson falou, de alterar estado civil, endereço, nome do sócio de casado, só no preâmbulo e não alterar em cláusula, vai gerar conflito de informações e isso vai ser barrado e haverá necessidade de alterar o cadastro para retificar o cadastro da junta, se foi erro da junta, ou fazer uma nova alteração em cláusula para constar isso, se excepcionalmente houve um erro do contabilista. Isso aí. Ainda falando sobre alteração de EIRELI, empresas cujos atos de alteração de ato constitutivo ou alterações dependem de aprovação prévia de órgão governamental, é bom sempre dar uma olhada na instrução normativa do 14 de 2013. As empresas que têm autorização prévia para a constituição também têm autorização prévia para alteração de atos. Então, é necessário sempre dar uma olhada nessa instrução. Com respeito ao porte, o enquadramento, seja como microempresa ou empresa de pequeno porte, este sempre deverá ser efetuado mediante o arquivamento dessa declaração de enquadramento junto com a Constituição ou numa alteração contratual solicitando o enquadramento. Ou apenas o enquadramento, fazer uma capa de junta com a declaração de que está se enquadrando ou como ME ou como IPP, ou até mesmo o desenquadramento dela dessa condição. Para dar sequência agora, falando sobre a liquidação, a extinção de uma EIRELI, nós vamos passar para o Mauro. Bem, vamos para a última etapa da EIRELI, que é a desconstituição, liquidação e extinção. Como em todos os atos é necessária a documentação exigida, o requerimento assinado, a extinção devidamente assinado pelo titular ou seu procurador, em que formalizem as fases de dissolução e de liquidação em um só ato ou em via única. Original ou cópia autenticada de procuração, caso tenha sido por procurador. Se o outorgante for analfabeto, a procuração deve ser passada por instituto público, aprovação prévia do órgão governamental, quando for o caso, a FCN, que é a Ficha de Cadastro Nacional, comprovante de pagamento, e o DBE, que é o documento básico de entrada, que é onde vai ser, para a Receita Federal, a extinção do CNPJ. Aqui são as normas onde deve ser analisada para cada ato, deve ser verificada essa legislação. Orientação... Opa. Só sobre a instrução normativa, lembrando que ela trata das situações em que deve haver autorização prévia de órgãos governamentais.
ANAC, Essa é a ANEL, 14. Banco Central. Então, se a tua empresa é um banco, toda vez que você vai alterar, você deve ter a anuência prévia, inclusive para encerrar a atividade. Se é uma Empresa de aviação, empresa de aviação, a ANAC ANAC. tem que autorizar ou estar ciente que você está encerrando as atividades. São as atividades que dependem da autorização, né? A forma de extinção. O ato de extinção poderá ser efetuado por escritura pública ou instrumento particular. Isso é normal, deverá ser revestido de todas as formalidades. O arquivamento do ato de extinção da Eireli, que contém filiais na unidade da federação ou na sede, fora da unidade da federação, considerar-se-á extinta quando da aprovação do ato da matriz. Então, extinguiu a matriz, automaticamente as filiais estão extintas. Elementos da extinção, que é o cabeçalho, com o nome da empresa, CNPJ, NIRE, preâmbulo, que vai constar os dados do titular, o corpo do instrumento, que são as cláusulas obrigatórias, e o fecho devidamente assinado. No preâmbulo, nome e qualificação completa do titular, qualificação da empresa e a resolução de promover o encerramento. Vou encerrar minhas atividades porque não tenho mais interesse em dar sequência. Essa é uma resolução que deve constar do preâmbulo. Constar também do corpo da dissolução a importância atribuída ao titular, se for o caso, referência à assunção pelo titular do ativo e passivo da empresa e a guarda dos livros. Então, se analisar o documento de extinção da Eireli, ela é muito simples. Você, com uma folha, com uma página, você faz a dissolução, você prepara a documentação para a extinção na junta comercial. Aí o ato de extinção propriamente dito, que deve estar assinado, é claro, por seu titular ou procurador. E, agora, como trata-se de falecimento de titular, falecimento jurídico, eu gosto de passar para o Dr. Paulo, porque ele é o expert na coisa. Então vamos lá. A extinção por falecimento do titular. Caso na partilha os sucessores tenham decidido pela liquidação da Eireli e o inventário tiver sido feito por escritura pública, a certidão de inteiro teor deverá ser juntada ao ato de extinção, que deverá ser assinado ou pelo inventariante ou, se houver, no caso, se essa empresa ficou para um dos filhos, na sua integralidade, e ele desejar também extinguir a empresa. Mas normalmente é assinada pelo inventariante e já consta no formal de partilha que os sucessores, os herdeiros, decidiram pela extinção da empresa. No caso de inventário judicial, é indispensável a apresentação do respectivo alvará específico para a prática do ato. O detalhe que a gente tem que adotar aqui, ou o que a gente tem que ter em mente, é o seguinte: na Eireli, a regra é, morreu o titular, a empresa continua. A exceção é que os herdeiros venham e façam a extinção da empresa. Mas, normalmente, ela continua por ser a Eireli, ela é sempre tratada como se fosse uma empresa limitada em todas as suas características, entretanto, com um sócio, né? Então, mesmo que haja o falecimento, a tendência e a regra é que essa empresa continue suas atividades pelos herdeiros ou por um único herdeiro, tem que ser, né? Porque não dá para dividir as cotas e o valor do capital social entre vários herdeiros. Então, a regra é a continuidade, a exceção é a extinção. Já adiantando a matéria, o que é diferente do empresário individual, porque no empresário individual, com a morte, automaticamente a regra é a extinção da empresa, a não ser que um de seus sucessores, um único de seus sucessores, resolva continuar com a empresa. Mas lá na frente nós falaremos disso aí. Também deverá sempre ter a rubrica, né, na extinção
todas as folhas deverão ser rubricadas pelo titular, né, em qualquer dos casos. Lembrando também que a extinção da Eireli, você pode fazer em ato único, quando obedecido aquelas regras que o Mauro falou, quando a empresa não é de grande porte, é pequena e fácil de constatar. Quando ela já é de um porte maior, tem muitos negócios, haverá a necessidade de você fazer em etapas. Primeiro você registra a intenção que vai encerrar as atividades da empresa, aí você vai fazer a inscrição da parte de liquidação da empresa, que é levantar os bens passivos e ativos, fazer esse pagamento de todo mundo, né? De tributos, empregados e tudo mais. E aí lá, depois de resolvida essa parte, você faz a extinção propriamente dita, que ó, acabou a liquidação e vamos encerrar as atividades, o livro vai ficar com o titular e ele é responsável por eventuais haveres que apareçam e deveres também, né, obrigações. Então isso que é o que nós vamos ver para frente aqui, que não existe diferença entre uma coisa ou outra, é que uma é feita em etapas e a extinção ela é feita num ato completo e único. Visto do advogado, não é obrigatório o visto do advogado no instrumento de descontinuidade ou extinção da Eireli. A desconstituição é isso que a gente falou, né? Que se você for fazer em etapas a extinção da Eireli, você tem que registrar uma alteração que vai demonstrar sua vontade de desconstituir a empresa e aí você vai precisar fazer um requerimento, capa, pagar as taxas, apresentar a documentação, assinar contrato, tudo conforme já foi dito antes. Todos os elementos são iguais. Mas vai apresentar lá que é uma desconstituição descontinuação da desconstituição. E aí você já nessa discussão já indica o liquidante. Aí quando você fizer a documentação, a parte de liquidação da empresa, vai vir o nome do liquidante, vai alterar o nome da empresa para colocar lá dentro da Eireli em liquidação, os deveres e os poderes do liquidante, né? A documentação exigida vai ser a mesma também, e lá no final haverá, depois da liquidação, como já foi dito, a extinção propriamente dita. Então, com isso, nós encerramos a parte de alteração, né, constituição, alteração e extinção da Eireli.